Você alguma vez já fugiu de cachorro? Sabe aqueles cães bravos, nervosos, que vêm correndo na nossa direção e a nossa primeira reação é fugir? Eu já. Vou contar para vocês uma história que aconteceu quando eu era criança. Eu, minha irmã e uma prima estávamos atravessando uma rua muito movimentada lá no Brasil e para atravessar aquela rua nós tínhamos que correr, porque senão corríamos o risco do carro nos atropelar, não havia passadeira naquele lugar. E então, nós quando começamos a correr, sai um cão, não sei de onde, e começa a correr atrás de nós. E a gente corria, e o cão corria atrás, e o cão corria, e o cão corria. Até que eu parei. Quando eu parei, a minha irmã olhou para trás, que ela é mais velha, ela corria mais, né, mais rápido, olhou para trás e disse assim, Grace, corre! E eu falei, eu não consigo. Aí sabe o que aconteceu? O cachorro passou por mim e continuou correndo atrás delas. Ai, eu tô rindo porque eu tô lembrando da cena. Aí o dono do cachorro veio, né? Do cachorro, o cão já era adulto. O dono veio, agarrou nele e aí elas puderam parar de correr, elas já não aguentavam mais, elas estavam mesmo muito aflitas e depois elas vieram ter comigo e disse assim, você é doida? Como é que você para de correr? E eu falei com elas assim, não adiantava correr, o cachorro estava quase me alcançando, ele ia me morder. E elas até hoje contam isso e diziam assim, é a única pessoa que eu conheço que teve a capacidade de raciocinar, parar para pensar que não ia conseguir correr mais do que o cão e parou de correr no meio do caminho. É verdade, né? Esse medo que nós sentimos quando nós estamos sob ameaça é um medo que é normal, é um medo natural, é aquele instinto de sobrevivência que nós temos, que todo mundo tem. Mas eu hoje quero te perguntar uma coisa. Você tem medo, ou quando era criança, já teve medo do escuro? Todo mundo. Se não foi todo mundo, quase todo mundo tem medo do escuro. Tem medo que quando a luz se apaga, começa a ouvir barulhos, começa a imaginar coisas e começa a pensar que tem alguém com a mão na fechadura da porta e qualquer momento aquela porta vai abrir. E quando ouvimos aquelas histórias terríveis e vem alguém e puxa o nosso pé na cama, é apavorante. A gente tem medo que saia alguém debaixo da cama, um espírito, uma coisa qualquer. É terrível. Sabe que medo é esse? Esse é um medo diferente do medo do cão. Esse medo é um medo criado na nossa mente. Esse medo é uma situação que não existe. A nossa mente cria essa situação. E o que acontece quando nós temos o medo do escuro, ou quando nós tínhamos, né? Quando éramos crianças, agora a gente já não tem, não é? O que acontece? Acontece que nós acendemos a luz e rapidamente, naquele mesmo instante, quando a luz é acesa, o medo vai embora. Por quê? Porque onde há luz, não há trevas, não há escuridão. E quando você tem luz, você consegue ver o que está acontecendo naquele lugar. Exatamente é assim que acontece na nossa mente. Nós temos medo porque há falta de luz no nosso entendimento. Quando nós projetamos luz no nosso entendimento, quando nós trazemos a lucidez, os nossos pensamentos, aquele medo, ele vai embora. Você consegue entender aquilo que eu quero dizer? Você que tem medo da morte, por que você tem medo da morte? Porque o medo, ele traz uma crença mais um tempo. Portanto, você junta a crença com o futuro e você tem o medo da morte, porque é o desconhecido. Há pessoas que têm medo de envelhecer e elas começam a ficar tristes, deprimidas, só pensar que vão envelhecer. Há pessoas que têm medo da pobreza. O maior medo do mundo é a morte. O segundo maior medo do mundo é a pobreza. As pessoas têm medo de ficar pobres. Então elas se agarram naquele medo e aquele medo é paralisante, elas se paralisam naquele medo. No ano passado, no início da pandemia, uma pessoa conhecida, ela suicidou, ela tirou a própria vida, porque ela ficou com medo de perder o emprego e o medo fez, essa pessoa pensou que não pudesse ser capaz de sustentar sua família, uma família linda. E o que ele fez? Ele se matou. Ele se matou porque teve medo do futuro. Então o medo não é um assunto de criança. O medo acontece conosco, acontece na nossa vida. Você precisa hoje trazer à luz o seu medo, porque o medo ele é a criação da sua mente. E quando você entende que aquilo que você teme pode não vir a acontecer, porque o futuro é desconhecido, você não sabe se o futuro vai acontecer. Quando você traz luz à sua mente e começa a desmistificar aquele medo e começa a viver o seu presente, deixar de viver tanto o futuro, porque o medo é excesso de futuro. Você que vive muito o futuro, você tem medo, você tem ansiedade, você tem ataques de pânico.
Quando você começa a viver o presente, traz a sua vida para o presente, você começa a ser mais grato. Aí o medo, ele é substituído pelo sentimento de gratidão. Agora nessa pandemia que você está com medo de perder o emprego, substitua esse sentimento de medo pela gratidão do trabalho. E pensa todos os dias, Senhor, obrigado porque eu tenho o meu trabalho. Pode não ser o trabalho que você esteja feliz nele, mas é o trabalho que você tem agora. E agradece pelo trabalho. Se você tem medo de apanhar o vírus, apanhar uma doença, todos os dias você olha e pensa, Senhor, obrigada pela minha saúde, obrigada pelo meu corpo. E larga esse medo. Você pode nunca vir apanhar esse vírus, você pode nunca vir a ficar doente. Para de viver o futuro, viva o presente. A Bíblia ela fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu próprio mal. Vive o dia de hoje e você vai ser feliz no dia de hoje. Não pense no futuro. Não pense nos seus medos. O medo te paralisa. O medo te impede de prosseguir. O medo te impede de ser lúcido naquilo que está acontecendo naquele momento. Viva o momento com tudo aquilo que você puder. Não ande com medo de o que será, o que vai acontecer com seus filhos, o que vai acontecer da sua família. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela tem tanto medo de perder o marido, que sabe o que ela faz? Ela, de X em X tempo, compra, vai na florista, compra um ramo de flores e manda para ela, em casa. Aí ela chega em casa, né? Ela tá em casa, chega aquele ramo de flores com um bilhete de um desconhecido e o marido fica olhando para aquilo e fala assim, mas o que é isso? Você tá me traindo? E ela diz, não sei quem mandou. Olha a loucura. Ela vive tão presa no futuro, com medo que o marido possa sair de casa, porque esse já é o segundo casamento dela e dele, ela tem medo que ele possa sair de casa, então ela compra flores para ela, para o marido pensar que ela tem um admirador secreto. Olha, ela está trazendo ciúmes para a casa dela, ela está trazendo insegurança para a vida dela, do marido, da família, dos filhos, já tem filhos adultos. Ela não é nenhuma criança que faz isso. Tá? Não é nenhuma criança, ela já tem mais de 50 anos, então já é uma pessoa adulta. Ela faz isso porque ela tem medo de perder o marido. Então o medo, ele nos leva a fazer coisas absurdas e deixar de viver o melhor de Deus para nós neste momento, o hoje. Você não sabe se o amanhã vai existir. A única coisa que você sabe é que o hoje existe. Por que você não tem medo do passado? Porque o passado já passou e você sabe o que aconteceu no passado. Você tem medo é que o passado se repita no futuro. E mais uma vez nós temos o futuro no nosso presente, nós temos o futuro na nossa mente. Então, a dica que eu te dou é, viva o hoje, viva o presente, seja grato, substitua o sentimento de medo por gratidão daquilo que você tem. E você vai ver que vai viver uma vida de abundância, de alegria, de paz e prosperidade todos os dias. E você vai sim transformar a sua casa num lar. E não tenha medo. Não temais. A Bíblia ela aparece 58 vezes a palavra não temais, não tenha medo. E no hebraico, o não tenha medo aparece 365 vezes. Os estudiosos dizem que é um não tenha medo para cada dia do ano. As variações do não tenha medo. Não aparece a frase não tenha medo, aparece as variações do não tenha medo. E Deus ele fala em todo momento, eu sou contigo. Eu sou contigo, eu estou aqui, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Se o Eterno está falando para as nossas vidas, se o seu Criador está falando para a sua vida, não tenha medo, não tenha medo. Vive o hoje, vive o presente. E tudo vai dar certo. Basta cada dia o seu próprio mal. Não traga o futuro para hoje, porque o futuro pode não existir. Tá? Um beijo e até o próximo.